Eu sou o professor Vicente Henrique de Oliveira. A nossa oficina Escrita Científica será a partir do meu lugar de fala como homem cisgênero masculino, preto, negro e periférico. O propósito da oficina: ensinar aos jovens cientistas das universidades brasileiras, federais, estaduais e privadas, e até mesmo aos alunos do ensino médio e técnico que já ensaiam a prática da ciência. Como escrever artigo científico sem arrodeio e sem medo da BNT. A nossa oficina, todos os participantes que conseguirem 70% de frequência, terá certificação de 16 horas, com direito à monitoria gratuita. Todos os participantes da oficina que estiverem inscritos no canal Escrita Científica vão ser sorteados 3 que ganharão esse livro, Formação Continuada à Distância, Repercussões na Constituição da Identidade Profissional Docente, que eu publiquei em 2018. Então, 3 dos participantes que estiverem inscritos no canal vão receber, sem nenhum custo, em qualquer lugar do Brasil em que possa estar residindo. Como escrever artigo científico? Aqui eu vou apresentar agora a ementa. Tópico 1. A revista científica e o artigo científico. 10 passos para fazer florescer uma cultura de publicação. As revistas científicas e suas escolhas. As características básicas dos artigos científicos. 10 dicas para escrever artigos científicos. 10 instruções para tornar o seu artigo publicável em uma boa revista científica. Evitar a falácia de construção do espantalho. Cuidado com artigos direcionados para leitores não brasileiros ou não iniciados. Traduções. Autorizações para o uso de referências. Como lidar com os pareceres. Outros tipos de publicação científica. Tópico 2. Roteiro para escrever uma resenha crítica. Generalidades, resenhas, o que são e o que não são. Um roteiro. Item 3. Dicas diversas. Sobre o uso de figuras, tabelas e quadros. Preparando-se para a redação. Redigindo os resultados da pesquisa. Sobre o uso de amostras. A escolha das fontes de informações. O uso de ferramentas na pesquisa. Sobre a restituição de resultado de pesquisa. Autorizações especiais de pesquisa. Sobre notas de rodapé. Sobre os boxes de textos. Sobre a temporalidade textual. Sobre o risco de usar sites tipo Wikipedia. Sobre abstracts. Item 4. Vício de expressões e de escrita. Falhas a serem evitadas.
E agora a ementa da monitoria, que vocês vão escolher um tema, definir um tema, escolher o título, esboçando o resumo, aí vamos para a parte introdução, incorporando o artigo, estudo de caso, conclusão, bibliografia e formatação. Aqui nós temos as datas e os horários. 10/9/2022, 17/9, 24/9, 1º/10, 8/10, 15/10, 22/10. Agora eu trouxe um texto de reflexão, um texto muito atual que caracteriza a situação que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. As pessoas sensíveis, de Sofia de Mello Brenner Anderson. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo, porque não tinha outra. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa, que depois do suor não foi lavada, porque não tinha outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Assim nos foi imposto. E não, com o suor dos outros ganharás o pão. Ó vendilhões do templo, ó construtores de grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheio de devoção e de proveito, perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E ler, hoje, na nossa atualidade, é a melhor maneira de levantar barricadas contra a estupidez. A revista científica e o artigo científico. O artigo científico, publicado em revista científica, assumiu nas últimas décadas uma importância estratégica no conjunto de comunicações escritas que cientistas e pesquisadores de todo o mundo empregam para divulgar os resultados de suas pesquisas, os métodos que usam, os conceitos que adotam ou propõem, as teorias que orientam, etc. Publicar artigo nessas revistas é, em quase todas as áreas da ciência, o imperativo profissional tanto para cientistas iniciantes quanto para os que estejam em meio da carreira
ou já estabelecidos. Isso se deve ao rigor com que os artigos são selecionados e a penetração e a repercussão que as revistas alcançam nos seus respectivos campos de saberes. Em algumas áreas da ciência, as revistas e os artigos científicos não têm o mesmo prestígio pelos livros que livros e coletâneas de texto, mas, mesmo nessas áreas, a tendência atual é que o crescimento da pressão para a publicação de artigos em revistas científicas indexadas. Agora eu vou apresentar 10 passos para fazer florescer uma cultura da publicação. Uma breve introdução à neurose Plurtis Orperix. Essa é uma expressão muito usada entre professores, jovens estudantes americanos, que são contratados como professores por tempo limitado e que buscam estabilidade funcional. Publicar em revista científica é um requisito indispensável para obter contratação definitiva. Então, agora a gente vai apresentar o primeiro passo. Há que se informar na instituição ou grupo de segmento adotado de um sentimento que é necessário ir além de uma cultura profissional de oralidade, cuja prevalência conspira contra ou, no mínimo, rivaliza com uma cultura de escrita e publicação. Ou seja, querer escrever é preciso. Porque, na verdade, a cultura escrita, nós conseguimos passar para o papel nossas ideias, os nossos pressupostos, nossas concepções e percepções. Então, escrever e ler é necessário em qualquer etapa da nossa vida, seja profissional ou seja pessoal. Justamente porque quem lê estimula a criatividade e desenvolve a empatia e incita o senso crítico. E é necessário que cada um de nós temos que fazer certas escolhas de leituras. Porque para escrever, se eu não sou um bom leitor, eu não vou ter inspiração para a escrita. Justamente temos a necessidade de fazer leituras de artigos da área em que eu vou escrever, vou pesquisar, mas também é necessário as chamadas leituras de deleite, pois quem não lê escreve mal. O segundo passo: uma vez que uma cultura de escrita lance raízes, os escritores precisam, além de fazer suas próprias pesquisas, escrever artigo, ler sistematicamente artigo publicado em revista científica, ou seja, ler artigo científico de outros pesquisadores
Quem não lê artigos não sabe escrever artigo. Veja a síntese. Quem não lê artigos não sabe escrever artigos. O terceiro ponto. Essas mesmas pessoas têm que ter a disposição de escrever especificamente para a revista científica, questão distinta da anterior, a da leitura de artigos alheios, ou seja, escrever especificamente para revistas é preciso, sem descartar, obviamente, a produção de outros textos. A atual valorização institucional e acadêmica de publicação de artigos científicos e periódicos não deve inibir a produção de livros e outros gêneros. Escrever artigos para a revista científica é preciso, é necessário, que é uma forma de divulgar a pesquisa científica, para não ficar simplesmente na biblioteca da universidade ou no pendrive. Então, toda pesquisa é necessário que o pesquisador apresente para a comunidade científica os seus achados e suas interpretações referente à pesquisa. O quarto item. Esse grupo de escritores tem que aprender a identificar as revistas de maior penetração e peso e a seguir as instruções para preparar artigos a serem submetidos. Ou seja, as revistas científicas apresentam certas exigências. Então, o pesquisador que vai submeter o seu artigo a uma revista científica, ele necessita conhecer as exigências da revista científica, principalmente o eixo em que se enquadra a pesquisa que eu pretendo submeter à revista científica. E também todas as revistas científicas têm modelos diferenciados de formatação. Então, o escritor, o professor que vai submeter artigos em determinadas revistas, é necessário conhecer as exigências da revista específica, que vai desde a formatação, a fonte e a quantidade máxima e mínima de páginas. O quinto, depois de escrever artigos científicos e colocá-los no formato exigido, esses pesquisadores têm que submeter os artigos a essas revistas. Para isso devem seguir procedimentos tipicamente meticulosos, aprendendo a usar softwares de submissão automatizada, cada vez mais adotado pelas boas revistas, seguir duas regras de ouro. Só submete cada artigo a uma única revista de cada vez. E só se submete a artigo inédito. Submeter textos é preciso. O sexto, os pesquisadores têm que esperar pacientemente pela avaliação, pela eventual aceitação e pela publicação dos seus artigos.
Tudo isso pode levar meses. Não é incomum que as boas revistas semestrais levem de 18 a 24 meses entre receber artigos, avaliá-los, aceitá-lo e publicá-lo. Algumas revistas chegam a pedir que submetem artigos que assinem um compromisso de esperar até 2 anos pela proposta dos pareceristas e editores. Entretanto, uma vez aceito o artigo, o autor já pode inscrevê-lo em seu currículo como um artigo aceito para publicação. Ainda assim, saber esperar é preciso. O 7º ponto. Os autores que submetem artigos têm que aprender a suportar eventuais pareceres duros ou muito críticos e a eventual rejeição de seus artigos, sem ficarem ofendidos ou deprimidos. Isso é necessário. O espaço das boas revistas é escasso e a disputa por ele é competitiva. O ideal é aproveitar aquelas críticas que o autor ou autores julgarem mais pertinentes e fazer o artigo enviando-o, se achar cabível, para uma outra revista. Um artigo rejeitado não é necessariamente inaproveitável. Não significa que não presta. No entanto, algumas vezes é melhor desistir de escrever outro artigo, ou seja, aguentar o tranco da crítica e saber aproveitá-la é preciso. 8º ponto. Se o artigo for aceito condicionalmente com exigências de reformulações solicitadas por pareceristas e editores, os autores têm de ponderar sobre elas e decidir se querem mesmo fazê-las. Às vezes, o editor indica que a inclusão das reformulações garantirá a aceitação do texto. Nesse caso, o autor deve reagir mais rapidamente possível para aproveitar a fresta que se abriu. Mas, em geral, executar as reformulações não garante a aceitação. Dependendo do teor das críticas, o artigo poderá ser ressubmetido e talvez tenha que passar por uma outra avaliação. Nesse caso, é de suma importância que o autor fundamente bem os pontos criticados, tentando alcançar precisão no texto e dando novos esclarecimentos. Há editores que exigem, além da reformulação do texto, um relatório detalhado sobre como o autor lidou com cada crítica ou sugestão. Ou seja, persistir com o artigo avaliado é preciso. O 9º ponto. Uma opção, a reformulação, ressubmissão, é enviar artigo rejeitado para ser avaliado por outra revista, o que implica desistir da primeira. Nesse caso, deve também aproveitar e incorporar as críticas recebidas, esperando que o artigo melhorado
obtenha uma recepção mais positiva pelos pareceristas da segunda revista. Ou seja, mudar de revista, mudar de alvo, pode ser uma solução. O 10º ponto. Os autores têm que manter um fluxo constante de submissão de artigos diferentes a revistas diferentes, independente de aceitação ou rejeição. Esse fluxo possibilita que os artigos, eventualmente aceitos e publicados, qualifiquem seus autores como cientistas regularmente publicados em revistas de suas áreas. Ou seja, escrever e submeter artigos deve se tornar um hábito profissional e não um acontecimento eventual. As revistas científicas e suas escolhas. As revistas científicas são vinculadas dessa produção tão valorizada no mundo acadêmico, que são os artigos científicos. Revistas científicas são publicações que minimamente apresentam as seguintes características. São periódicas, ou seja, anuais, podem ser semestrais, quadrimestrais, bimestrais e etc. Tem e divulgam os nomes do corpo, que é a Comissão Conselho Editorial Permanente, composto por cientistas e editores científicos, encarregado de gerenciamento da publicação. Tem um corpo de pareceristas, cujos nomes não são divulgados, embora algumas revistas publiquem os nomes dos pareceristas que trabalham ao longo de um volume, igualmente pertencente à comunidade científica, encarregado de avaliar os artigos submetidos. Toda revista científica tem uma linha editorial expressa, se é da área de educação, se é da área de biologia, se é da área interdisciplinar, se é da área de educação matemática, dentre outras. Tem um número de registro, que é o conhecido ISSN, que contém 8 algarismos e identifica todos os periódicos científicos. É um registro necessário em toda publicação. Tem uma definição disciplinar, interdisciplinar ou temática dos artigos que publicam. E são abertas as submissões de qualquer cientista de qualquer parte do mundo. Características básicas dos artigos científicos. Os artigos científicos têm as suas singularidades. É necessário concisão, necessário que tenha foco em um único problema ou com poucos problemas interligados. Tem que ter muito cuidado com a linguagem utilizada. Na linguagem de escrita científica, deve-se evitar uso de advérbios e adjetivo.
técnica destinadas a iniciados e especialistas. Adequação temática à linha da revista pretendida. Então, cada revista científica tem uma linha. O professor, o autor que quer submeter o seu artigo a essa revista específica, ele tem que adequar o texto à linha teórica em que a revista está vinculada. Se é de ensino, se é de educação matemática, ou se é de história da matemática, por exemplo. Diálogo com a literatura pertinente mais recente. É necessário que os artigos científicos tenham uma literatura atualizada e pertinente e recente. Em alguns casos, existem os chamados clássicos da área específica. E esses clássicos, a cada período, eles são atualizados por outros autores, outros pesquisadores. Por exemplo, na minha área de educação, eu busquei os clássicos da temática que eu estava pesquisando, que é formação docente, formação do professor, identidade profissional. Fui buscar os atuais e os que falam, os que tratam de reflexão docente. Comunicação dos resultados da pesquisa. É necessário que o autor faça uma tessitura dos resultados, é uma forma de síntese. Explicação das teorias, dos conceitos e das metodologias usadas. Então, se o artigo é sobre aprendizagem, explicitar a teoria de aprendizagem que está atrelada à temática que está sendo tratada, que está sendo escrita. Trabalhar os principais conceitos. E a metodologia utilizada, fazer detalhamento da metodologia, se é pesquisa qualitativa, se é pesquisa quantitativa, qual o tipo de análise. Explicitação das fontes de ideias e dados. É necessário que as fontes estejam presentes no final, que é justamente lá na parte que nós chamamos de referências bibliográficas. Tudo que foi citado de autores de diversos campos teóricos, eles têm que aparecer no final, na referência. Então, 10 dicas para escrever artigo científico. Um bom artigo científico deve, pois, conter e desenvolver uma boa ideia, e não muitas boas ideias. É importante que você tenha claro qual é a sua grande questão do momento. Caso você não tenha apenas uma boa questão, mas sim várias, e queira escrever um artigo, é recomendável optar por uma das alternativas que eu vou demonstrar a seguir. Hierarquizá-las para tentar definir qual delas será tratada no artigo. Planejar
a escrita de vários artigos, cada um sobre uma das suas ideias. Nesse caso, é recomendável que você não os escreva simultaneamente, pois precisará dar prioridade a alguma delas, ou seja, irá voltar ao item precedente. Fundir as ideias em uma só, que seja consistente, sem excessivamente genérica, sem ser excessivamente genérica. No entanto, para escrever um bom artigo científico, é preciso, além de uma boa ideia, que é singular ou pode ser composta, aplicar teorias, coletar informações ou dados oriundos de uma pesquisa e comunicar resultados. A função principal de um artigo é precisamente o de apresentar sinteticamente à comunidade científica os resultados de suas mais recentes pesquisas. Com clareza quanto à boa ideia e com os resultados finais ou parciais de sua pesquisa à mão, eis 10 coisas a fazer para iniciar e desenvolver um bom artigo. O item 1. Antes de escrever, é necessário que seja elaborado um roteiro. Tenha uma ideia clara do que você quer demonstrar, confirmar, desmentir, ilustrar, explicar, testar, comparar, recomendar, etc. O começo, o meio e o fim do artigo deve estar claro para você antes de ele começar a ser escrito. Eu vou apresentar o que eu chamei aqui de apêndice 1, um exemplo de um roteiro sugerido ou exigido comumente em áreas de biologia, ecologia, física, química, matemática e educação também. Aqui o apêndice 1. Exemplo comentado do formato do artigo exigido por revistas de área científica. A estrutura, aí a sigla, IMRAD ou IMRAC. Um ponto a levar em conta na escrita de um artigo que se deseja submeter a uma boa revista é a estruturação de suas seções básicas. Muitas revistas só aceitam examinar ou dão preferência a originais redigidos com uma estrutura padronizada. A mais comum tem o apelido que em inglês vem pela sigla IMRAD ou IMRAC. Vê abaixo. Abaixo, vamos ver a explicação. Algumas revistas apenas estimulam a adoção dessas estruturas sem considerar obrigatória. Há revistas que detalham ou adaptam essa estrutura nas suas seções de instruções aos autores, e outras sugerem formatos distintos. E IMRAD ou IMRAC
é uma sigla formada pelas iniciais dos títulos em inglês sugeridos para as 5 seções padronizadas para os artigos: introdução, material e métodos, resultados, análise, discussão ou conclusão. Por coincidência, essas siglas valem também para o português. Vejamos alguns detalhes sobre essas seções: introdução e materiais e métodos, M. Materiais e métodos, descrições dos dados, das localidades, das comunidades, das amostras, das fontes, das hipóteses ou perguntas de pesquisa. Métodos, descrição das formas de obtenção e organização dos dados, das abordagens adotadas, dos testes estatísticos feitos, dos critérios de medição e da validação dos achados, do local, época, duração, contexto da pesquisa e etc. R. Resultados. Narrativa adjetiva dos achados. Constatação, comprovação, desmentidos, mas não ainda as análises ou conclusões. A. Análise. Reflexões sobre os resultados. Qualidade, confiabilidade, novos ou velhos insights derivados, implicações para a literatura pertinente, confirmação, contestação ou desmentidos. D, C, D de discussão e o C de conclusão. Implicações teóricas e empíricas dos resultados. Contribuições dadas para a literatura. Sugestões para futuras pesquisas, na forma de hipóteses, perguntas, métodos e questões de pesquisa. 2. Valorize a fórmula consagrada da escrita chamada SVP, que é sujeito, verbo e predicado. Escreva: o conselho discutiu o regimento. Não escreva: discutiu o regimento o conselho, ou discutiu o conselho o regimento. Usar deliberadamente a voz ativa, sempre que possível. Estimular o uso da fórmula SVP, que é justamente sujeito, verbo e predicado, nessa ordem. Evite usar o regimento foi discutido pelo conselho, ou foi discutido pelo conselho o regimento. Usar uma fórmula simples de escrita ajuda a tornar o texto claro e preciso. Encurta as suas sentenças e diminui a possibilidade de cometer erro de concordância, entre outros. O que é mais importante? Permite uma melhor comunicação de suas ideias e uma boa aceitação do leitor. Evite generalidades, mas abuse dos dados. Generalidades são boas para as conversas de mesa, de bar ou um discurso político ruim.
Cada afirmação do seu artigo deve ser capaz de ser respaldada por dados achados e interpretações encontrados em artigos e texto de outros autores ou na sua própria pesquisa, de preferências, os autores mais conceituados e as fontes mais recentes de artigos científicos. Eu prefiro, o melhor é, deve ser, tem que ser, todo mundo sabe que, sempre foi assim. Tendência natural é. Nada disso dá respaldo aos argumentos usados em textos científicos. Essas expressões indicam manifestações de normalidades, de opção pessoal ou de preferência, quando não meros palpites. Deve-se evitar esses trechos. Eu acho, eu prefiro, deve ser, tem que ser, todo mundo sabe, dentre outros. Seja lógico, depois do A vem o B e não o C ou o D. Releia as afirmações e conclusões e confira se elas têm o mesmo respaldo lógico, teórico ou empírico, e se discorrem da sua argumentação. É muito comum o uso de expressões como dessa maneira, portanto, segue-se que, assim, conclui-se que, tendo em vista o que foi mostrado acima, sem que, de fato, haja relação lógica com a conclusão. E as frases que a precedem. Exemplo: A. O céu amanheceu sem nuvens. B. Sem nuvens não há chuva. C. Segue-se, portanto, que não choverá nas próximas semanas. A. Certo. A. Está certo. Com base em observações diretas. A. B. Está correto, com base em conhecimentos acumulados. A. C. Pode estar certo, mas não decorre da A e nem da B. É uma afirmação ou conclusão que não decorre rigorosamente de afirmações anteriores. Rigorosamente, C é uma suposição e não uma conclusão ou decorrência. Suposições não são pecados na ciência, mas não devem parecer camuflado de conclusões ou decorrência. Deve aparecer como suposições, premissas ou pressupostos. O 6. Mantenha as suas sentenças curtas, texto curto, parágrafos curtos, períodos curtos. Para isso, a solução é simples. Abuse dos pontos, pois são gratuitos. Não estão ameaçados de extinção e organize ao melhor o seu texto. Sentenças longas exigem o uso excessivo de recursos, como vírgula, dois pontos, ponto e vírgulas, travessões, hífen, parênteses, pronomes, conectivos, como este, deste, daquele, seu, dele, cujo, respectivo. Eles também são gratuitos e abundantes.
mas quando usados a granel, não facilitam a leitura do seu texto. Pelo contrário, sentenças longas devem ficar para os que têm um bom domínio da língua, como detentores do Prêmio Nobel, como José Saramago, mestre da literatura Machado de Assis. Mas cuidado com Guimarães Rosas. O uso do recorrente, o uso recorrente do neologismo funciona melhor na literatura do que em textos científicos. O ponto 7. Reserve tempo para sempre ler literatura, contos, novelas, narrativas, poesias. Quando estiver redigindo um artigo, ou uma tese, ou uma dissertação, ler bons textos é fundamental para aprender a escrever. Procure textos que se relacionam com as suas deficiências da escrita. Por exemplo, os prolixos devem ler João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, e muitos secos podem escolher Vinícius de Moraes. Não use apude. O apude, quando puder se referir diretamente a um autor, a um texto, pois o apude é um recurso que só se deve ser usado excepcionalmente. Leia e cite sempre o autor e os textos originais, a não ser que seja um texto antiguíssimo, consultável apenas em alguma biblioteca especial, como a Biblioteca Nacional da França ou Arquivo Nacional Torre do Tombo, ou que seja escrito apenas em javanês ou em aramaico. Busque sempre usar como fontes e referenciais autores mais reconhecidos, ou seja, as maiores autoridades no assunto. Não é porque você teve um bom professor que escreveu um artigo ou deu uma boa aula a respeito de um assunto que ele é referência mundial sobre o assunto. Dessa mesma forma, não se limite a ler e a citar os autores e textos usados pelos seus professores prediletos. Aprenda a usar ferramentas que lhe permitam identificar, por conta própria, os autores mais importantes em cada área do saber, inclusive aqueles nunca mencionados por professores ou colegas e até aqueles com quem você não concorda necessariamente. No entanto, os autores não devem ser usados ou citados apenas porque são reconhecidos, mas, antes de tudo, porque são pertinentes à construção do texto. Tópico 10. Regra de ouro para publicar artigo. Quem não pesquisa, não escreve. Quem não escreve, não submete. Quem não submete, não é aceito. Quem não é aceito, nunca será publicado. Quem não é publicado, permanece anônimo. De nada vale um cientista
ou intelectual anônimo. Dez instruções para tornar o seu artigo publicável em uma boa revista científica. Supondo um cientista tenha produzido um texto baseado em seu trabalho de pesquisa, em que esse texto tenha as características de um artigo publicável numa revista científica escolhida pelo autor. Ele deve levar em conta uma série de soluções e procedimentos que podem aumentar a aceitabilidade do texto. Eis uma seleção deles. 1. Não pode parecer muito lógico, mas a verdade é que o resumo ou abstracts e a introdução são as partes mais importantes para que seu texto seja publicado. E também, depois de publicado, para que seja identificado ou citado. Porque justamente os autores, os pesquisadores, quando vão fazer pesquisa, procurar o referencial teórico, primeiro ele vai ver o resumo, depois do resumo ele vai para a introdução. Então, a leitura da introdução e do resumo pode favorecer a leitura do artigo inteiro ou que o leitor o descarte. Então, justamente o resumo é uma espécie de sinopse do que está sendo tratado no artigo. Então, tem que ser bem escrito. O resumo, além de ser breve, tem que ser convincente, colocado claramente o problema estudado, o objeto, as principais ideias, os principais achados e as conclusões mais relevantes. Quando for pertinente, o resumo deve mencionar os casos tratados. Não há regra quanto ao tamanho. No entanto, revistas mais exigentes limitam resumos a 250 palavras. Raramente são aceitos resumos com mais de 500 palavras. Item 3. A introdução deve ter apenas uma ou uma página e meia. Para tal, como o resumo deve sintetizar vários pontos. Ela começa com um parágrafo de efeito, relatando e situando o problema estudado, continua com as ideias principais a serem discutidas, com créditos aos principais autores que abordam o assunto. Esse primeiro parágrafo pode decidir se os pareceristas e depois os leitores vão se interessar para ler o seu artigo na íntegra. Em seguida, a introdução descreve brevemente o artigo, mostra do que ele trata, narra as partes do texto e informa a existência dos estudos de caso ou comparações. Os procedimentos metodológicos, as bases de dados usados também devem constar brevemente dessa descrição das unidades do artigo. Por último, a introdução deve adiantar brevemente os principais resultados e ou as conclusões.
No que toca ao desenvolvimento do resto do texto, lembre que alguns leitores não passarão do resumo, outros chegarão apenas à introdução. Uns poucos pularão à frente e lerão as conclusões, e outros os resultados. Mais raros serão aqueles que lerão o texto do princípio ao fim. Por isso mesmo, embora o restante do artigo tenha que ser sólido, coerente com o resumo, a introdução e as conclusões, essas três partes são as partes mais importantes e que devem ser tão bem escritas para que levem o leitor a se interessar de ler o artigo inteiro. Em síntese, o resumo, a introdução e as conclusões são as três partes básicas, ditas como as mais importantes do artigo. Porque lendo essas três partes, o leitor decide se vai continuar a ler o artigo inteiro ou se abstém, apenas ler resumo ou simplesmente a introdução. Não use sistematicamente o artifício de citação, segundo fulano, de acordo com. Principalmente, evite começar um parágrafo dando crédito a outro autor. Cada parágrafo deve começar com uma apresentação da ideia a ser desenvolvida por ele. O crédito ao autor relevante, quando for o caso, deve aparecer discretamente entre parênteses, apenas no final da apresentação da ideia correspondente. A ideia exposta é a atriz principal. O ator é aqui o coadjuvante, mas indispensável. Conforme mencionado, evite citações de segunda mão, tipo Max Apud Silva. Outros clássicos consagrados, ou que sejam autoridades no assunto, devem ser sempre citados diretamente. Evitar interpretações de citações. Evite qualificar as fontes no texto com avaliações do tipo: o excelente artigo do fulano, a obra-prima do Beltrano. Esse é um bom recurso para um artigo de divulgação científica ou de um texto didático, mas não para um artigo científico. Cuide também para não usar citações com o nome completo e a profissão do autor, assim como a importante contribuição do economista José da Silva. Deve aparecer no texto o sobrenome, data, página, relevante, entre parênteses, Silva, a data e a página. Evite demonstrar intimidade com o autor. Evite demonstrar intimidade com o autor, mesmo que você o conheça pessoalmente. Não escreva José, mas Silva, por exemplo, independente de qualquer outra coisa, é incorreto. Evite ao máximo a citação de trecho, entre aspas, principalmente trechos longos.
Quem lê o artigo quer saber o que você tem a dizer e não o que dizem os autores. Só cite em caso de frases lapidares de autores consagrados ou de afirmações que você pretende confirmar ou desafiar diretamente com a sua pesquisa. Raramente use transcrição de texto de outro autor, apenas para apoiar suas ideias ou exposição. E nunca o faça para repetir o que você disse. Apresente preferencialmente as ideias em discussão com suas próprias palavras, que é justamente o parafrase. E depois dê crédito devido aos autores que você está usando. Lembre-se que usar palavras e trecho entre aspas obriga você a mencionar a página onde elas constam. A mesma observação vale quando você usa as falas das pessoas entrevistadas ou consultadas. Às vezes, é melhor usar as suas próprias palavras do que copiar literalmente as palavras dos informantes. É legítimo, por exemplo, escrever: o entrevistado X não acredita que o programa governamental Y alcance os resultados esperados, sem necessariamente transcrever as palavras exatas usadas pelo entrevistado. Sétimo ponto. Sempre uma boa ideia nova surgir, sempre que uma ideia nova surgir no texto, mencione autores, texto que já trataram dela. No entanto, não é preciso citar trechos escritos por eles, nem colocar os nomes nas aberturas dos parágrafos. Use ao máximo referências e artigos recentes em periódicos, publicados em periódicos. Uso de documentos chapa branca, são relatórios governamentais, anais de evento, acordos, convenções, grandes sínteses. Pode ajudar, mas não deve ser proeminentemente excessivo. É válido e mesmo enriquecedor citar artigos publicados na revista a qual você pretende submeter o seu artigo, pois mostra aos editores e aos pareceristas que você conhece o periódico e alguns dos autores e os temas que aparecem em suas páginas. Além disso, é um fator que pesa indiretamente no humor do editor da revista, pois, para ele publicar artigos que citam outros artigos de sua revista, ajuda a aumentar o fator de impacto da publicação. O nono item: citar a si próprio moderadamente é válido, mas apenas nos casos de trabalhos publicados. Evite o narcisismo, como, de acordo com a minha abordagem pioneira, assunto tratado com o meu fluente texto, etc.
Décimo, o título não pode ser um resumo do trabalho. Deve ser curto, instigante, capaz de despertar a curiosidade do leitor, dando, no entanto, a ideia clara sobre o conteúdo do artigo, para desencorajar títulos que mais parecem resumos. Algumas revistas colocam limites máximos dos números dos caracteres ou palavras que podem constar neles. Em alguns casos, o título pode ser dividido em dois. O primeiro, mais de fantasia, e o segundo, mais rigoroso. Exemplo: em busca de trabalho, estudo sobre egresso na Escola Técnica de Cajazeiras, Paraíba, 1980-2000. Então, hoje se encerra o nosso conteúdo. A frequência vai ficar registrada na sala e fica até 1 hora depois da apresentação. Uma boa noite a todos e a todas. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.